Bom, segundo ano, vamos para a nossa aula de História e Geografia. Essa semana vamos ver um pouquinho sobre precisamos cuidar da água. O que vocês acham sobre esse assunto? Hein? Conversamos já um pouco sobre a Lagoa do Peri, né, que abastece a nossa região há bastante tempo. Conversamos sobre a Lagoa Pequena, a Lagoa da Chica. Por que precisamos cuidar da nossa água? Será que a nossa água vai existir para sempre? Com toda essa população mundial, não vai faltar água para ninguém? O que vocês pensam a respeito? Afinal, olha, somos um planeta água, não é? Quanta água nós temos aqui? Tudo isso em azul é oceano. Essa água é boa para se beber? A gente consegue utilizá-la para cozinhar, para tomar, para fazer o que a gente precisa, o que a gente usa no nosso dia a dia? Não, né? Vivemos num planeta água, mas toda essa água que tem aqui, ela não serve para a gente usar no nosso dia a dia, para cozinhar, para tomar, né? Porque a água salgada e a água doce é muito pouco. Vou mostrar para vocês o quão pouco é que temos de água potável. Se nós fôssemos colocar isso num copo, olha só a proporção de cada um. Esse copo cheio aqui está representação da proporção de água salgada presentes nos oceanos e mares. Então, olha só aqui. Quando a gente pega um globo, a gente vê que temos muito mais azul do que o colorido, não é? Os continentes, ó, temos muito mais água do que terra, certo? Esse copo aqui, então o copo aqui está representado bem cheio. Essa proporção aqui, representação da proporção de água doce presente nas geleiras. Então isso é o que está congelado, que tem nas geleiras, tanto no norte, aqui no extremo, quanto na Antártida, né? Que extremo sul nas geleiras. Então isso é o total de água que se tem congelada. Representação da proporção de água doce presente nos rios, lagos, no interior do planeta, né? Que serve para o consumo da pessoa. Olha só aqui, gente, um dedinho só no copo. Então temos pouquíssima água, né? E o que vai acontecer se a gente não aprender a usar a água, a ter bastante consciência quanto ao uso, preservação, cuidados, né? Ao consumir a água? Ela simplesmente vai desaparecer. Porque a população mundial está crescendo cada vez mais e a água que tem no planeta é essa aí, ela não é renovável, é o que está aí. Não tem como nascer uma água nova, não tem como a água achar água ou fazer água, não é? Então precisamos cuidar dela, sim, tá? Vamos ver aqui. A prof vai mandar uns textos para vocês e algumas perguntas para a gente conversar um pouquinho sobre ela, tá? A gente já viu que a água é fundamental para todos os seres vivos, né? Todos os seres vivos. As plantas, quando estudamos as plantas, os animais, os homens, enfim. Ter vida precisa de água. Então, a água é fundamental para a vida das pessoas e todos os outros seres vivos. A maior parte da superfície terrestre é coberta por oceanos e mares compostos de água salgada. Existe apenas, assim deve haver apenas, muita água no planeta, com grande quantidade dela não pode ser consumida pelas pessoas. A água que as pessoas consomem é água doce e ela existe em menos quantidades, certo? Então, por isso devemos preservar e cuidar, né? Por que é importante recolher? Que coisas que a gente pode fazer para aproveitar bem a água? Que situações em casas, atitudes que a gente pode ter para preservação? Vamos lá, pensem em algumas coisas. Será que a gente consegue captar a água da chuva e armazenar?
para a gente aproveitar um pouco mais, a gente viu que a Lagoa do Peri está ficando escassa, não é? Está começando a secar. A Lagoa da Chica está quase sem água praticamente. Os dias estão ficando muito... Quando chove pouco, a água desaparece e até já tem bastante vegetação nela. Aquele lençol de água que tínhamos no ano passado já desapareceu. Não sei quando que ele vai voltar ou se ele vai voltar realmente, né? A Lagoa do Peri ainda não recuperou toda a sua água, apesar de ter chovido bastante nesses últimos dias, esses últimos tempos, últimos meses, não é? Então, se não recuperou, a gente tem menos quantidade de água agora para o consumo no verão. E o verão é uma época onde a gente vai ter muito mais pessoas na cidade, muito mais circulação de pessoas, a gente toma mais água, toma mais banho, consome mais água. Então, o que podemos fazer? Que atitude devemos ter? Não começando na nossa casa, porque se cada um fizer a sua parte, no todo a gente vai ter um resultado. Então, começando na nossa casa, como é que a gente pode preservar? Que coisas que devemos fazer? Que atitude que devemos ter? Ok? Então, a prof vai mandar um texto para vocês falando sobre isso e algumas perguntas e alguns questionamentos para a gente começar a fazer na nossa aula, e provavelmente vocês vão ter algumas pesquisas para frente para fazer em relação a isso. Ok? Então, a nossa introdução da aula de história pequenininha hoje é só sobre precisamos cuidar da água e por quê. Com relação a essas representações de proporção da água salgada, água doce, água potável, o que podemos fazer para não termos problemas futuros, né? Que já estamos tendo problemas agora, mas futuramente eles podem ainda ficar mais sérios, certo? Então conversaremos sobre isso durante nossa aula.